Alvíceras, Êxodo, frente e verso. Vamos seguir com a nossa sequência de comentários ao livro do Êxodo, hoje pela Bíblia CNBB, da tradução da CNBB de 2012, na 13ª reedição da editora da CNBB, em parceria com a editora da Canção Nova. Não é uma Bíblia de estudo, tá ok? Ela entra aqui no nosso hall de Bíblias por ser uma tradução referenciada no meio cristão. Ela tem o nihil obstat, ela tem o imprimatur, né? O nihil obstat do Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé. E o cardeal Raimundo Damasceno Assis, arcebispo de Aparecida, terra da Canção Nova, presidente da CNBB em 2003. Então, ela entra nesse rol de traduções por conta disto, desta referenciação. Ela é uma tradução de referência no meio católico. Então, não vai haver aqui muitos comentários, tá ok? Bom, vamos então, já está na tela projetado aí, o capítulo 3. Moisés era pastor das... antes de começar a ler os versículos, como eu sempre faço, vou tirar um pouco o zoom. Perceba que a perícope vocação de Moisés, a sarça ardente, é assim que ela é chamada, começa antes, no capítulo 2, já ali no versículo 23, e ela invade o capítulo 3, ela entra no capítulo 3 e vai embora, continua até o versículo 6. Aí no versículo 7, do versículo 7 até... Deixa eu ver aqui, até o versículo 14, você tem uma segunda perícope, intitulada Missão de Moisés em nome de Eu Sou. E aí sim, no versículo 15, se inicia a perícope Missão em nome de O Senhor, entre aspas. Você vê na tela, eu prefiro projetar que você vê junto comigo o que eu estou vendo, né? Bom, beleza. Vamos então, agora sim, entrar. Já sabemos que temos três perícopes dentro do capítulo 3 na edição da CNBB. 3 perícopes. Vimos que na TEB nós tivemos uma perícope. Na do Padre Matos Soares, 4 perícopes. A mesma coisa na última que vimos da King James atualizada. E aqui agora na CNBB, 3 perícopes. Sendo que a primeira perícope, vocação de Moisés, a sarça ardente, ela já começa no versículo 22 do capítulo anterior. Agora sim, vamos lá, versículo 1. Moisés era pastor das ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Certo dia levou as ovelhas deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Pausa para comentário. Vimos que, comparando com as traduções anteriores, por exemplo, na última, King James atualizada, estes dois aqui apostos, né? Explicativos, seu sogro, sacerdote de Madiã, são 2 apostos, né? Para Jetro. A estes 2 apostos acrescentou-se um terceiro aposto que veio na frente. Estou falando da tradução anterior que vimos no último vídeo, King James atualizada. Como é que era esse aposto? Vinha assim, Moisés era pastor das ovelhas de Jetro, aí vinha um hífen, e vinha assim, Reuel, depois tinha um outro hífen. Aí continuava, seu sogro, sacerdote de Madiã, né? Conforme você vê na tela aí. Então, esta tradução ela não acrescenta Reuel,
A palavra Reuel, como aposto explicativo para Jetro, ela é um acréscimo da tradução King James atualizada. Tá? Então, estou falando isso porque tem muita gente, especialmente no meio protestante, que diz assim que não pode acrescentar nem retirar nenhuma palavra, que a Bíblia é a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, que não tem erro, que é perfeita. Só que quando você começa a estudar exegese, crítica textual, manuscritologia, que é a história da transmissão dos textos e tal, você começa a ver que o buraco é mais embaixo. No meu caso, além de eu estudar tudo isso, né, eu fiz quase uma década de faculdade de português e grego. Foram 7 anos que eu fiquei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro fazendo isso, e depois ainda me especializei em grego koiné, fiz 1 ano e meio de grego koiné. Então, assim, para mim é latente, aliás, é patente, é, assim, é totalmente evidente que a Bíblia e qualquer outro livro contém muitos e muitos erros, tá? Em graus diferentes digamos assim, de criticidade, de gravidade, né? No caso da Bíblia, o que a difere dos outros textos, clássicos ou não, antigos ou não, não é a existência ou não existência de erros. É a qualidade, não a quantidade, dos seus erros. A qualidade, a gravidade, portanto, dos seus erros costuma ser em quase todos eles pequena. É uma gravidade exígua que não compromete, portanto, o seu uso como texto de fé, como embasamento para doutrinas, tá? Na verdade, é esse o diferencial, o grande diferencial. Eu estou falando assim, gente, exegeticamente falando, tá? Através da ótica da crítica textual, tá? Não estou falando através da fé. Mas enfim, fiz a pausa para comentar, voltemos agora para o versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, anjo aqui com A minúsculo, na Bíblia, na anterior que vimos, na King James atualizada, era anjo com A maiúsculo. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Na King James atualizada, em vez de sarça, era espinheiro. Tá? Já falei também no vídeo introdutório ao capítulo 3 o significado da sarça. Tem vários comentaristas, cada um diz uma coisa. Que a sarça que queima, mas não se consome, pode ser a igreja que queima com o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo, sem ser consumida. Que a sarça pode ser o próprio Jesus Cristo, né? Que, claro, quando digo pode ser, é figurativamente. Ninguém afirma que ela é biologicamente, né? Que ela é de fato, existencialmente. Ela é o tipo, ela seria assim, um símbolo, analogicamente falando. Tem comentarista que fala que a sarça é Jesus, entendeu? Tem comentarista que fala que a sarça, já falei, é a igreja. Tem comentarista que fala que a sarça é Maria, né? Porque o fogo do Espírito Santo, né, também arde nela, e porque o anjo, assim como, como está presente no meio da sarça, no meio do fogo da sarça, aqui no Monte Horebe, o anjo também esteve presente dentro de Maria, colocando, né, digamos, anunciando, fazendo a anunciação, e o útero de Maria também conteve a deidade, como a sarça que contém, né, com esse fogo aqui. Enfim, tem de tudo, né? Tem de tudo. Mas enfim, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio da sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. 3. Pensou, vou aproximar-me para admirar esta visão maravilhosa. Como é que a sarça não para de queimar? Vendo o Senhor que Moisés se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés, ele respondeu, aqui estou. Pausa para o comentário. Aqui no versículo 4, que é um grande versículo,
a tradução é bem mais palatável, né? É uma linguagem bem menos assim rebuscada, diferentemente da Bíblia do Padre Matos Soares, por exemplo. Então aqui ele só diz que Deus chamou Moisés de dentro da sarça ardente. Aí agora, se por um lado, dentro da sarça ardente, no versículo 2, estava o anjo do Senhor, aqui no versículo 5, quem está dentro da sarça? Deus, o próprio Deus, né? No versículo 4, perdão, o próprio Deus. Então, isso nos faz conjecturar que o anjo do Senhor e o próprio Senhor possam ser a mesma figura. Apenas aqui elencada, ora de um jeito, ora de outro, mas é tudo a mesma coisa, a deidade, a divindade. É possível que tenham estado presentes dentro da sarça, além de Deus o anjo, ambos, ou seja, Deus ao lado do anjo dentro da sarça? É possível. Textualmente é possível, tá? Fazendo a leitura, a interpretação, a compreensão textual, mais do que a interpretação, a compreensão textual é possível. O texto nos permite lermos assim. Aí, bom, Moisés é uma dupla interjeição. Na verdade, uma interjeição é uma dupla evocação, é um vocativo com exclamação entre aspas, diferentemente da Bíblia do Padre Matos Soares. Aqui as citações vêm entre aspas, é melhor assim. Aí Deus fala, ó, no versículo 5, Deus lhe disse, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é chão sagrado, ou terra santa, terra sagrada, como em outras traduções. 6. E acrescentou, antes de entrarmos no 6, ele pede para tirar as sandálias porque o chão é sagrado. Esse costume, aqui não era um costume ainda talvez, né? No tempo da narração, no tempo narrativo. Mas no tempo da composição deste texto, quando o autor escreveu o texto que você está lendo, e não me venha falar que foi Moisés, já discutimos massivamente a autoria mosaica do livro do Pentateuco inteiro, né? E é uma autoria mosaica não porque foi Moisés quem o escreveu, e sim porque é uma colcha de retalhos ao modo de um mosaico, é diferente. Mas enfim, no tempo em que o autor, né, escreveu, redatou este texto, possivelmente já era um costume tirar as sandálias, os calçados, para entrar em solo sagrado, seja dentro de um tabernáculo, um templo, ou até mesmo uma presença de Deus, no caso um monte. Esse costume de descalçar-se perdura até hoje em algumas religiões do Oriente, do Ocidente menos, mas também há ainda um ressaibo disso aí, um resquício, e inclusive até para entrar em casa, né? Não estou dizendo que necessariamente quem tira o chinelo para entrar, ou o calçado, enfim, para entrar em casa, está fazendo isso por conta de que Moisés tirou e Deus mandou ele tirar o calçado. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que há uma possibilidade de também este relato bíblico ter colaborado para a sustentação, a perduração deste costume doméstico. É isso que eu estou dizendo. Versículo 5. Aliás, versículo 6. E acrescentou, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. Então ele faz aquela fórmula enunciativa que une as diversas histórias patriarcais diferentes, criações feitas por diferentes pessoas em diferentes momentos. Há a história, o ciclo, como se chama a Bíblia de Jerusalém, né? De Abraão, há a história ou o ciclo de Isaac, há a história e o ciclo de José, como também de outros personagens. Aqui no caso, um redator, muito possivelmente foi isso, um redator posterior, pegou e uniu tudo e fez um texto só que veio parar na nossa mão hoje, que nós chamamos de
Pentateuco, Bíblia, Torá, Tanakh, Êxodo, o que você quiser. Depende de onde você está com os seus olhos, né, afixados para ler. Mas enfim, esta fórmula aqui é repetitiva, ela aparece aqui, aparece antes, aparece depois, aparece ao longo da Bíblia quase toda, né, mas especialmente do Pentateuco. Beleza. É claro que muita coisa, gente, eu estou já me eximindo de falar, porque é só você ver a playlist, né? Nós estamos com 135 ou 136 vídeos só de Êxodo. Estamos no capítulo 3. Olha quanta coisa eu já falei. Então, se você quer pegar, tem muita coisa que eu não falei aqui que está lá. Então, se você quer pegar tudo, você vai ter que voltar nos 130 e tantos vídeos somente de Êxodo, da nossa playlist, e ouvir e ver, enfim, o que eu disse. Tem muita coisa que eu não estou falando aqui deste próprio capítulo, que está de alguma forma aqui dentro desse capítulo, tá? E eu não estou falando, porque não é o essencial, digamos assim. Missão de Moisés em nome do Eu Sou, de Eu Sou. É a segunda perícope que começa no versículo 7. Deixa eu ver se tem alguma nota de rodapé. Ainda não, só a partir do versículo 18. 18 não. Versículo 7. Isso, a gente vai ter uma nota de rodapé agora. Já já. O Senhor lhe disse: Eu vi a opressão de meu povo no Egito, ouvi o grito de aflição diante dos opressores, e tomei conhecimento de seus sofrimentos. Pausa para o comentário. Ele viu a opressão do povo dele no Egito, mas ele vê desde quando? Desde o começo dessa opressão, porque essa opressão começou há décadas atrás. Só agora que ele vai decidir descer para salvar o povo? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Ouviu o grito de aflição diante dos opressores. Ouviu desde quando? Só esse último? Ou desde as centenas ou dezenas, pelo menos, de anos? Desde quando entraram no Egito? Aliás, guiados pela própria vontade de Deus. Tem que fazer também essa pergunta. E tomei conhecimento de seus sofrimentos. Você tomou conhecimento dos seus sofrimentos desde quando? Só agora? Retardadamente, no sentido de ter demorado, retardado para que fizesse isto? Ou você já tem esse conhecimento desse sofrimento, dessas sevícies sofridas pelo povo de Israel há décadas ou centenas de anos, quando começaram? Então, assim, são perguntas que eu já fiz em outros vídeos e já digamos assim, tensionei bastante essa questão aí, tá? Só voltar lá para ver. Versículo 8. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair desse país para uma terra boa e espaçosa, terra onde corre, olha o corre aí, ó, leite e mel, para a região dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Então, esse negócio de correr leite e mel não está aqui mana, são quase sinônimas, né? A palavra mana e a palavra corre, mas assim como vem na Bíblia do Padre Matos Soares, corre, aqui também vem corre, tá? Também, o que é leite e o que é mel, nesse caso aqui é leite e mel mesmo, propriamente ditos, ou podem ser outra coisa. Já falei bastante sobre isso. Esse leite pode ser leite mesmo, pode ser também óleo, pode ser gordura, e enquanto óleo, se assim for, pode até inclusive ser petróleo, porque uma terra, teoricamente, pode, naquela época mais ainda, manar, correr, um óleo. Esse óleo que corre no solo pode ser petróleo, o mesmo que correu lá na época de Noé, quando ele betumou com betume, né, que é petróleo, a sua arca. E a gente sabe que naquela época, há muitos anos atrás, milhares de anos atrás, o petróleo ele estava abundantemente presente na Terra. Não era necessário necessariamente, foi até engraçado, não era necessário cavar não sei quantos quilômetros, né? Fazer um corte, né? Um furo, uma perfuração de não sei quantos quilômetros no chão ou no fundo do mar para achar petróleo, né? Ele estava abundante já na superfície da terra. E esse mel, o que é? O mel pode ser mel mesmo
e pode ser também seiva, resina, depende aí do comentarista, né? O Victor Hamilton vai dizer resina, né? Mas pode ser seiva também, pode ser sumo, pode, se você quiser levar para o lado das frutas, né? A terra que tem mel, que tem resina, que tem seiva, é a terra que tem frutos, a terra que tem vegetais, que você pode fazer sucos, sumos, chás com folhas, com cascas de árvores, com seivas, né? Enfim, com todo tipo de coisa que você pega na natureza, que é plantado, que nasce na terra e com as quais você pode tirar coisas doces, né? Mas assim, não tem como saber, essa expressão corre leite mel, mana leite mel, ela costuma ser traduzida assim porque é uma pequena caixa preta. Para nós hoje decodificarmos claramente, totalmente claramente, essa expressão é muito difícil porque lá se vão muitos anos, né? E é uma expressão idiomática. Já mostrei isso em alguns vídeos atrás, que essa expressão também aparece em outros documentos de outras religiões e povos ali também do Oriente Médio, significando basicamente a mesma coisa que significa aqui. Mas ainda não temos ainda algum texto que nos dê assim a clareza do que realmente se trata. Porque com certeza não é a expressão traduzida assim, mana ou corre leite e mel, do jeito que está, ela não é uma boa tradução, uma tradução, digamos assim, perfeita. É uma tradução boa no sentido de que é o melhor que talvez que ter sido feito, né? Talvez tenha sido o melhor que o tradutor possa ter feito. Mas diante das dificuldades de compreender o que realmente significa essa expressão. Mas é legal a gente ter explorado esses vários significados, né, nos vídeos anteriores, porque a gente, quando passa de novo, depois de conhecermos as possibilidades, e passa de novo os olhos nessa passagem, nesse texto, a gente já não fica mais refém de uma única interpretação. A gente amplia o nosso entendimento para outras possibilidades discursivas, né, enfim, de interpretação do texto. Aqui não é a compreensão do texto que a gente exercita, e sim a interpretação do texto. Porque a compreensão diz, olha, terra que corre leite e mel, ponto. Você entendeu, corre leite e mel. Leite é leite, mel é mel, correr é correr, todo mundo sabe o que cada um desses elementos significa. A compreensão, ok. Agora, a interpretação, ela faz perguntas mais profundas. Ela invade a camada mais profunda do texto. A compreensão fica na camada mais superficial, né? Agora, a interpretação ela entra dentro do texto, no âmago do texto, nas entrelinhas, e tenta entender e capturar a intenção comunicativa do autor, o Zeitgeist, o Sitzenleben, enfim, todos aqueles elementos que a gente aprende em crítica textual necessários para você chegar consensualmente ao significado primeiro do texto e, num segundo momento, já conhecendo o significado primeiro do texto, que é aquele significado intentado pelo autor, você aplicar também esse texto na sua realidade prática, no seu mundo hoje, sem cometer erros, né? E infelizmente isso não acontece, não costuma acontecer, e o que mais se vê é ensinadores, professores, pregadores, teólogos ensinando errado e aplicando mais erradamente ainda os textos bíblicos na vida deles e na nossa também, né? Beleza. Aí vamos lá, vamos continuar. 8. Desci para libertá-los das mãos. Isso aqui a gente já leu. 9. O grito de aflição dos israelitas chegou até mim. Eu vi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles. 10. E agora vai, eu te envio ao faraó para que faças sair o meu povo, os israelitas, do Egito.
Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir ao faraó e fazer sair os israelitas do Egito? Deus lhe disse: Eu estarei contigo, e este será para ti o sinal de que eu te envio quando tiveres tirado do Egito o povo. Vós servireis a Deus sobre esta montanha. Pausa para o comentário. Bom, aqui é o seguinte, preste atenção. Então, Moisés tenta se esquivar. Quem sou eu para fazer isso e tal? Deus responde: fica tranquilo, eu estarei contigo. Agora preste atenção, ele fala assim: e este será para ti o sinal de que eu te envio. Quando tiveres tirado do Egito o povo, vós servireis a Deus sobre esta montanha. O que é servir a Deus sobre esta montanha? Responda você, o que é servir a Deus sobre uma montanha, em cima de uma montanha? É adorar, é fazer um culto, é fazer um louvor, um encômio, uma laudação, junto com todos os rituais, enfim, que existiam naquela época que aquele povo fazia. Mas algo mais especial, certamente. Por que fazer esse louvor? Fazer esse louvor porque, nesse caso aqui, o povo estaria recém-saído do Egito, recém-liberto do Egito, desescravizado, independente do faraó, independente apenas de Deus. Então, Deus está dizendo: olha, você vai sacrificar, você vai adorar a mim nesta montanha com o povo assim que eu tirar vocês do Egito. Tá ok? Guarda essa informação. 13. Moisés disse a Deus: Mas se eu for aos israelitas e lhes disser: O Deus de vossos pais enviou-me a vós, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que devo responder? 14. Deus disse a Moisés: Eu sou aquele que sou. E acrescentou: Assim responderás aos israelitas: Eu sou, envia-me a vós. Então, Moisés tentou uma segunda vez tirar o cu da reta. Não, o que eu vou dizer? Vou dizer que quem me mandou? O Chapolin Colorado? Não. Aí não tem com quem. Vou ficar na pior. Não vou fazer isso não. Pô, vão me perguntar coisas lá sagazes e vão me perguntar quem é a pessoa, quem foi que me enviou, não vão acreditar, né? Que eu falei com Deus, vão me chamar de maluco. É tipo isso. Aí Deus, que já havia falado para Moisés: Cara, olha só, eu vou com você. Para você ver, gente, que Moisés é cantado e decantado como sendo exemplo de fé. Assim como Abraão, a gente já desmistificou também o personagem Abraão, que foi um grande personagem, mas não é tudo isso que falam, que dizem. A gente viu vários defeitos. Abraão até menos. Agora, Jacó, nossa, a gente colocou na lona. Porque o que endeusam Jacó, o que fazem dele um semideus praticamente, quase que em brincadeira. A gente fez isso com José também, que eu acho que foi o ponto alto aí do comentário nosso aí em Gênesis. A gente desmistificou o José, que também é muito assim venerado no meio evangélico, né, como sendo isso, aquilo outro e tal. E a gente viu que tem a parte muito positiva, mas também tem uma parte muito negativa. Aqui também Moisés. Olha só, Moisés fala assim, no versículo 13: Mas se eu for aos israelitas e lhes disser: O Deus de vossos pais enviou-me a vós, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que devo responder? Moisés aqui, ele está dizendo: Pô, mas aí se eu for lá e aí eles me perguntarem assim, o que eu vou dizer? Quer dizer, tá com medo, tá querendo tirar. E o texto fala que Moisés estava com medo de ser visto por Deus, por isso que ele se cobriu. Ele mostra isso aqui, ó, aqui no versículo 6, parte B, né? Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. Então Moisés estava com medo até de olhar para Deus, de ser visto por Deus, de conversar com Deus. Qualquer um, até aí tudo bem, né? Você, todos nós teríamos. Eu me cagaria todo, talvez, me mijaria todo, talvez. Não tenha dúvida. A questão é a seguinte: quando Moisés, aqui no versículo 13, fala: mas aí eu vou dizer o quê? Se te perguntarem qual é o teu nome, o que eu vou dizer, aquilo outro. Você vê que ele está ainda com medo, está colocando dificuldade.
ele ainda está olhando com o olhar, com a cabeça, com o pensamento imanente aqui na Terra, humano. Ele não está percebendo totalmente que está diante de uma transcendentalidade tamanha, que está diante de uma epifania, de uma teofania gigantesca, e que ele está falando com nada mais, nada menos do que com o Criador de tudo. Com a criatura não, com o Criador, não é nem criatura, com o ser, digamos assim, mais forte, e gigantesco, magnânimo de todos, de tudo que existe. E isso é uma demonstração ainda de pouca fé, de fé insuficiente. Tanto é que antes de ele falar isso, antes de ele perguntar a Deus, mas o que eu vou dizer? Se perguntarem o seu nome, blá, 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 antes de ele falar isso aqui, o próprio Deus falou que já estava com ele. Quando Deus fala assim, olha, eu estarei com, versículo 12, eu estarei contigo, e este será para ti o sinal de que teu envio. Quer dizer, Deus falou, eu estarei contigo. Na primeira pergunta, a primeira pergunta, tudo bem. Moisés vai, mas aí, pô, quem sou eu para ir a Faraó e fazer sair os israelitas do Egito e tal? Aí, tudo bem, primeira pergunta, né? Mas aí Deus falou, não, calma, eu vou estar com você. Eu estarei contigo. A partir do momento que o próprio Deus, numa sarça pegando fogo que não se consome, no alto do monte, imagina a cena, vem aquela voz e fala assim, olha, você vendo aquela criatura, aquele anjo, aquela coisa tremenda na tua frente, a voz fala com você, olha, eu estarei contigo. Você vai fazer uma segunda pergunta? Mas aí se perguntarem meu nome. Tá, mas aí se disserem qual era o quanto calço, se disserem de que programa eu gosto mais, se disserem qual é o meu signo, se disserem para qual escola de samba eu torço, porra, tá de sacanagem. Mas o bom da Bíblia, o maravilhoso da Bíblia, é que ela não escamoteia, não esconde estes pontos fracos, estas falhas, estes defeitos, porque é homem que está ali, de carne e osso, igual a mim, igual a você. Isso é que é legal. A Bíblia não maquia, não costuma maquiar esse tipo de coisa. Beleza. Mas enfim, show de bola. Aí Deus manda Moisés, ó, fica tranquilo que quando vocês saírem do Egito, vocês vão me adorar aqui neste monte. Tá. Aí o que acontece? Tem aqui uma nota aqui, uma nota de rodapé para Atos 3. Do 7 ao 14. Em vista da opressão do povo, Deus faz de Moisés seu enviado e lhe outorga apelar a seu nome. Eu sou. Beleza. Versículo 1, Horebe, geralmente identificado com o Sinai. Aqui é uma nota mais sensata, que é a última nota da Bíblia King James atualizada, que falou que não, Horebe é o outro nome do Sinai. Não é bem assim. Tem essa teoria de que Horebe é o outro nome do Sinai, tem a teoria de que Horebe é a cordilheira, Sinai é uma montanha da cordilheira, ou vice-versa, de que Sinai é a cordilheira e Horebe é que é a montanha, e tem a teoria de que são coisas totalmente separadas ou a mesma coisa, enfim, tem de tudo. Aí o comentarista aqui, ele é mais cauteloso, corretamente, né? Geralmente identificado com o Sinai. Geralmente identificado com o Sinai. Ele deixa a questão sobre a mesa. Ele não fecha. No versículo 2 para frente, ele vai estar Atos 7, do 30 ao 35, que já vimos, né? Uma referência interna à Bíblia. No versículo 3, o mistério de Deus é ao mesmo tempo fascinante e medonho. Ok? Nada demais, essa nota aqui é bem... assim, é mais assim, é uma Bíblia mais pastoral, né? Não é muito de estudo essa Bíblia aqui. É uma Bíblia para o leitor mais simples, que não é aquele estudioso da Bíblia. Ele dá algumas passagens aqui para ler. No versículo 12, Deuteronômio 2,7, ele manda ler. Atos 7,7. Tá, tudo bem, são as referências. Aí tem o versículo 13, né? Ele fala assim, sobre o nome de Deus. Manda ler João 17.
Eu sou aquele que sou pode também ser traduzido eu sou aquele que estou aí convosco. A Tebe botou eu sou aquele que serei. Aqui eles põem eu sou aquele que sou e comentam a possibilidade de traduzir eu sou aquele que estou. O verbo ser, o verbo estar são a mesma coisa no hebraico. Ou seja, a própria revelação do nome de Deus para Moisés, olha, de novo, fica tranquilo, eu já falei que eu estarei com você. Eu já falei que eu estarei com você. Diga que meu nome é eu sou aquele que estou. Eu não falei que estarei com você? Então diga a eles que meu nome é eu sou aquele que estou. Estou com eles, estou com você, estou convosco. A expressão eu sou aquele que sou tem semelhança com o nome próprio de Deus, YHWH, o qual na tradição bíblica tornou-se impronunciável, sendo substituído por o Senhor, com a utilização mágica do nome de Deus, como acontecia nas religiões vizinhas. Por que a utilização mágica do nome de Deus? Porque o nome é o que define o caráter. Na cultura antiga, o nome da pessoa definiria o caráter, a personalidade, a origem e o futuro. Então, assim, muitas pessoas que nasciam e os pais já vaticinavam o seu futuro, já programavam o seu futuro, já colocavam no nome da criança um nome coerente com aquilo que eles desejavam que aquela criança fosse, né, venha a ser no futuro. Então aqui o nome tem essa importância. Não se colocava o nome nas pessoas porque é bonitinho, porque pronunciavelmente é legal, soa bem aos ouvidos. Porque é o nome do ator de cinema, não sei de quem, do jogador de futebol, não sei das quantas. Não se colocava nome assim nas pessoas. Era tudo espiritualizado. Então o nome das pessoas era colocado assim, dessa maneira. Até na Idade Média também se colocava o nome das pessoas e se fosse, por exemplo, a pessoa nasceu no dia X do mês Y. Eles olhavam o calendário e hoje é dia de Santa Genoveva. Aí botava o nome da menina de Genoveva, tá entendendo? Por quê? Porque nasceu no dia de Santa Genoveva. Então, por conta disso, Santa Genoveva virava a santa protetora dela. Ela viraria devota de Santa Genoveva. Se ela vai virar ou não, não se sabe, né? Ela tem que crescer, se desenvolver e tal. Mas os pais já plantavam aquela semente ali e já incutiam aquilo ali dentro da vida da criança, na própria dação, na própria escolha do nome da criança, né? E inclusive para homenagear a santa e já conseguir para aquela criança alguém no céu que de maneira especial a protegesse. Então aqui também, aqui o nome de Deus, ele era impronunciável, na verdade, por dois motivos. Um, porque se esqueceram como se pronunciava o nome de Deus, porque o hebraico antigo não tinha vogal. Então, Y, H, W, H são só consoantes e não tem como se pronunciar um nome sem vogais. Então, como se esqueceram quais eram as vogais, então não tinha como pronunciar um nome, entendeu? Pronuncia aí YHWH, tenta pronunciar como se fosse uma palavra. Você não consegue. Você consegue soletrar YHWH, mas um nome você não consegue pronunciar. A gente fala Yahvé porque a gente acrescentou. A gente não. Mais tardiamente, séculos depois, acrescentaram, né? Os maçoretas acrescentaram as vogais, intercalando aí as consoantes. Mas na época após o exílio, os hebreus, os israelitas, os judeus, agora assim podemos chamar de judeus após o exílio, eles já haviam esquecido a pronúncia do hebraico, e a maioria não falava hebraico, falava tudo aramaico, né? Alguns, a minoria, bastante gente, mas a minoria ainda falava hebraico. Então, mas assim, falavam hebraico já que desgastado e muito solapado pelo aramaico. Então, eles esqueceram como pronunciavam. Então, o nome Y da HWH é um nome inefável, é um nome impronunciável por conta disso e também devido a todo esse mistério
e devido a ser o nome do único Deus, né, do Deus criador de tudo, então que não deveria ser usado em vão. É um nome cujo uso não deve ser realizado em vão. Então, isso é mandamento, né? Tá aqui mesmo no livro de Êxodo. Então, por conta disso tudo, virou um nome meio assim misterioso, um nome mágico, né? Então não podia ser usado, era impronunciável, beleza? Muito bem, vamos lá. Aí vamos virar a página, né? A próxima perícope, missão em nome de o Senhor. Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos israelitas: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Isso aqui, Deus não disse coisa nenhuma. Isso aqui foi o escritor que colocou aqui, muito provavelmente, para reunir as diversas tradições patriarcais. Eu já expliquei isso aí. Enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Versículo 16: vai e reúne os anciãos de Israel para dizer-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, pela terceira vez, o Deus de Isaac e de Jacó, apareceu-me dizendo: eu vos visitei e vi tudo o que vos sucede no Egito. Pausa para o comentário. Então, primeiro ele fala para Moisés: ir até o povo, assim dirás aos israelitas, está lá no versículo 15. Aí fala para o povo para ele falar para o povo que é assim que o povo deve se referir a ele. O grande eu sou. Tá ok? Beleza. O Senhor. O grande eu sou. Eu sou o que sou. Beleza. Depois ele fala para Moisés ir a um segundo interlocutor, não ao povo mais, mas aos anciãos do povo, a puridade reservadamente, e dizer-lhes: o Senhor apareceu me dizendo que eu vos visitei e vi tudo o que vos sucede no Egito. Aí vem 17. Decidi, portanto, tirar-vos da opressão egípcia. Presta atenção. Decidi, portanto, tirar-vos da opressão egípcia e conduzir-vos à terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus, terra onde corre leite e mel. Novamente, a expressão corre leite e mel. Então, qual é o objetivo de Deus aqui? Que o próprio Deus revela e fala para Moisés falar para os anciãos. O objetivo de Deus é tirar o povo de uma terra e levar para outra. E conduzir-vos à terra dos cananeus, ou seja, levá-lo para a terra prometida. Então Deus quer que Moisés faça isso. Vá lá, fale com o povo, fale com os anciãos, que ó, Deus vai nos levar para uma terra prometida. Nós vamos ser libertos, desescravizados. É isso, esse é o objetivo de Deus. Agora preste atenção no que vai vir na sequência. 18. Eles te escutarão e tu, com os anciãos de Israel, irás ao rei do Egito. Então lhe direis, preste atenção. Agora é a vez de Deus dizer para Moisés: vai agora, você já falou com o povo, já falou com os anciãos, agora você vai ao faraó. O Senhor, o Deus dos hebreus, marcou um encontro conosco. Marcou um encontro conosco. Deixa-nos, pois, caminhar 3 dias deserto adentro, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Bom, então Deus fala para Moisés falar com o povo, depois para falar com os anciãos, depois ele fala para falar com o faraó. Só que quando já vimos o que Deus queria e quer e pretende aqui que Moisés faça, é levar o povo para uma outra terra. Ou seja, não vai ali e vai voltar. Não vai ali 5 minutinhos e volta. Não, vai e nunca mais volta. Foge, rapa fora do Egito. Para sempre. Beleza, isso é o que Deus quer. Mas aí na hora de ele falar assim para Moisés: olha, e quando você for, por último, já foi ao povo, já foi aos anciãos. Agora, depois, por último, quando você for a Faraó, sabe o que você vai dizer a ele? Você não vai dizer que vai ali rapidinho adorar a Deus e já volta. Você não vai dizer ali que vai ali rapidinho fazer uma oração com o povo inteiro e já volta. Você vai dizer... aliás, você não vai dizer que você não vai dizer que vai rapar fora com o povo inteiro. Você não vai dizer que vai meter o pé com todo mundo e vai peitar o faraó e na marra
descravizar-se por si só, entendeu? Você não vai dizer ao faraó que, ó, vou embora, tchau e benção. Não, você vai, para poder enganar, para poder ludibriar, para poder surtir o efeito, você vai dizer a faraó que só vai ali rapidinho e vai voltar. Você só vai dizer que vai ali rapidinho e vai voltar. Você vai dizer que vai ali fazer uma oração, vai fazer uma adoração, porque tem um encontro marcado comigo e vai voltar. Essa expressão marcou o encontro conosco, e Deus dos Hebreus marcou o encontro conosco, é uma expressão que não aparece em todas as traduções. Mas gostei dessa tradução aqui. De fato, Deus havia marcado um encontro com o povo. Jazia na vontade de Deus que isso acontecesse após a libertação. E vai acontecer. O povo, quando sair, vai adorar Deus no Sinai. Só que o que Deus fala para Moisés, olha, não conta, nas minhas palavras aqui, né? Não conta ao faraó que você vai sair e não vai voltar. Fala que você vai caminho de 3 dias adentro no deserto, apenas oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Dando a entender para Faraó que, ó, eu só vou com o meu povo inteiro, parece que eram mais de 600 mil pessoas, né? Só isso, só. Né? 600 e tantas mil, agora não decorei. Mais de 600 mil pessoas assim, homens, né, capazes de lutar, sem contar a mulher, mais de 1 milhão de pessoas. Claro que isso é ficção, é claro que não tinha esse número todo, né, no Egito, mas enfim, pela Bíblia, mais de 1 milhão de pessoas sairia caminho de 3 dias, 1 milhão de pessoas sairia caminho de 3 dias para fora do deserto para poder oferecer sacrifícios a Deus. E Deus falou para Moisés falar isso, ó, vai falar que vai sair com essa gentalha toda rapidinho ali e já volta. Vapt-vupt. Eu só vou ali oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus. É claro que, por outro lado, a gente vai ver se Moisés vai realmente falar isso a Faraó ou não. O fato é que Faraó não vai deixar. Não vai acreditar nessa pataquada. Mas também é fato que o próprio Deus sabia disso. E aí ele fala no versículo 19: bem sei que o rei do Egito não vos deixará partir se não for obrigado por mão poderosa. Pausa para o comentário. Então, o mesmo Deus que fala para Moisés mentir ou omitir o real propósito da sua saída, da saída do povo do Egito, é o mesmo Deus que fala, olha, isso que eu estou falando para você falar para o faraó, ele não vai acreditar e eu terei que usar de força para que ele vos deixe sair. Então é uma coisa que não tem lógica, né? Porque se Deus fala para Moisés fazer uma coisa, para Moisés falar determinada coisa para Faraó, e esse mesmo Deus que fala para Moisés falar aquilo para Faraó já sabe que Faraó não vai acreditar nisso, para que ele então pede para Moisés falar? Não era mais fácil então economizar saliva? Tipo, ó, Moisés, nem fala isso. Nem fala nada para Faraó. Simplesmente deixa eu logo usar de força. Porque no final das contas, Moisés, você falando o que você quiser falar aí, gastar toda a sua saliva, no final das contas, ele não vai acreditar e eu vou ter que usar de força. Então faz o seguinte, economiza a saliva e deixa logo que eu pulo essa parte e vou logo para a força. Seria mais lógico fazer assim. Mas nunca perca de vista, não retire do seu radar que nós estamos lendo um texto fictício. Nós estamos lendo um texto criado por alguém, ou mais de uma pessoa, ou revisado constantemente por várias pessoas ao longo dos séculos, né? Mas enfim, vamos resumir todas as pessoas que passaram a mão aqui nesse texto, alterando sua redação. Vamos chamar pela palavra autor, né, só para efeito didático, vamos chamar de autor no singular. Então, a gente sabe que o autor desse texto aqui, ele criou esse texto aqui com fins, com propósitos específicos para criar um laço de identidade, de união do povo, para registrar uma tradição, ou seja, algo que é
intrínseco a uma cultura, a uma significação de povo, que isso é importante. Os textos, especialmente os antigos e religiosos, têm essa intenção quase sempre. E também, para a outra intenção do autor, certamente era induzir comportamento. A primeira mão desse texto aqui, que é o autor original, a gente chama de primeira mão em manuscritologia, em crítica textual, a primeira mão desse texto aqui teve também uma primeira vista. Ou seja, um interlocutor, um alocatário do discurso, ou seja, um destinatário da mensagem, um leitor primeiro, que estava vivo, era coetâneo do autor. E esse autor tinha uma noção, minimamente uma noção muito boa, de como poderia ser recebido por esse leitor o texto que ele está escrevendo. Tudo isso é o contexto de produção vital do texto, que a gente chama em crítica textual alemã de Sittenleben, né? Tudo isso faz parte do Sittenleben. Então não pode perder esse raciocínio, esse pano de fundo. Quando você tem versículos na Bíblia, a maioria dos versículos na Bíblia, você pode ler sem ter esse conhecimento. Porque o objetivo é aplicar na sua vida prática. Então, mas tem versículos que, se você não tiver isso na mente, você não vai entender. Você vai começar a realmente acreditar, fazer uma leitura literal mesmo no texto, ao pé da letra, acreditando que é aquilo ali mesmo, é daquele jeito, vírgula por vírgula, sem tirar nem pôr, e vai, na hora de fazer a transmutação para aplicar na sua vida, você vai errar. É o que mais acontece, inclusive, nas igrejas. Não tem exceção, tá? Não tem exceção. Não tem exceção. Nenhum pastor, nenhuma igreja que eu conheça foge disso aqui. Não tem exceção. Muito bem, vamos continuar então. Bem sei, versículo 19, que o rei do Egito não vos deixará partir se não for obrigado por mão poderosa. 20. Mas eu estenderei minha mão e castigarei o Egito com toda a sorte de prodígios que farei no meio deles. Prodígios aqui não é milagre no sentido de coisas boas. Prodígios aqui é também coisas ruins. São também coisas ruins, tá? Por isso que prodígio não necessariamente é sinônimo de milagre. No caso aqui ele está falando das 10 pragas, tá? Depois disso vos mandará sair. 21. Farei este povo conquistar as boas graças dos egípcios, de modo que, ao sairdes, não ireis de mãos vazias. 22. Cada mulher pedirá à vizinha e à mulher que mora em sua casa objetos de prata e de ouro e vestidos que poreis em vossos filhos e em vossas filhas, levando assim os despojos do Egito. Pausa para o comentário. Vamos lá, palavra por palavra aqui, senão a gente não entende o que está dizendo aqui o texto. Farei este povo, versículo 21, vou dar um zoom aqui. Farei este povo conquistar as boas graças dos egípcios. Isso aqui é o quê? Bom, tá claro. Cair no gosto, né, do povo egípcio. Ele vai fazer com que, Deus vai fazer com que os hebreus sejam alvos do querer dos egípcios. Ou seja, Deus vai interferir no coração, no sentimento dos egípcios, de maneira sobrenatural, para que os egípcios comecem a gostar dos hebreus. Pergunta: por que ele não fez isso com o faraó desde o início? Se é só Deus interferir no coração de um egípcio para que ele comece a gostar de um hebreu, a ponto até de lhe dar prata e ouro e vestido e liberar esse hebreu para ir embora, com prata, ouro e tudo mais, que até o cu, se um hebreu quiser comer o cu do egípcio, ele vai comer, porque Deus tocou no coração do egípcio e mudou o seu coração a ponto de ele ver graças, de o hebreu ser visto com graça pelos seus olhos. Por que, meu Deus do céu, Deus então já não fez essa mudança de coração desde o início no faraó, que é o principal dos egípcios? Não seria nem preciso mexer em milhares de corações egípcios, para que milhares de corações egípcios gostassem de outros milhares de corações hebreus. Bastaria apenas mexer em um coração
egípcio. Mas, de novo, o que eu acabei de falar agora há pouco, sobre o Citizen Living. Se você não lembrar, não tiver em mente a questão de que aquilo que eu falei, que é um autor que está escrevendo, super limitado, há milhares de anos atrás, criando uma obra, ou seja, de ficção, com certos objetivos que eu já narrei aqui, já coloquei aqui. Se você descurar disso, esquecer disso, você vai entender, ou você não vai nem perceber esta incongruência aqui, você vai passar os olhos aqui, você vai ler a Bíblia 30 vezes, como tem um monte de gente que já leu a Bíblia aí, 5, 10, 15, 20, centenas de vezes, e não entende. Vai ler a Bíblia 1000 vezes, meu amigo. Você vai ler a Bíblia 1000 vezes e não vai entender a Bíblia. Porque você está lendo errado. E quanto mais você lê a Bíblia errado, mais você solidifica o erro, mais você aprofunda no erro. Então é uma coisa viciosa. Então aqui você tem que entender que é o narrador, é o autor do texto, colocando através da sua limitação literária, da sua maneira limitada de contar as coisas, tá? E ele não precisa ter, ele não precisa ser um Shakespeare para escrever isso aqui, porque os seus leitores também são semi-analfabetos. Nós estamos falando aqui de centenas de anos antes de Cristo, tá? Num mundo pobre, numa terra pobre, pessoas paupérrimas. Beleza. Aí ele continua: bom, farei esse povo conquistar as boas graças dos egípcios, de modo que ao sairdes não ireis de mãos vazias. Cada mulher pedirá à vizinha e à mulher que mora em sua casa objetos de prata e ouro e vestidos. Ora, cada mulher, que mulher? Cada mulher hebreia, né? Evidentemente. Pedirá a vizinha. Pedirá a vizinha hebreia que vai sair junto com ela? Não, vai pedir a uma vizinha que não seja hebreia. Ou seja, provavelmente, com 99,9% de certeza, vai pedir uma egípcia. Ou seja, isso dá-nos uma impressão de que, se assim foi, como está escrito aqui, os hebreus eram vizinhos dos egípcios. Claro que a arqueologia ela já comprovou isso. Não tinha assim um gueto de hebreus, um gueto de Habiru, um gueto de escravos, não só israelitas como de outras nações. E no outro lado da cidade só egípcio. Não havia isso. Era tudo misturado. Então, egípcio, vizinho de hebreu e assim por diante. Só que o que dá a entender aqui é que na casa, isso era o grande diferencial, na casa da egípcia, do egípcio, tinha prata, tinha ouro, tinha vestidos. Na casa do hebreu, da hebreia, não tinha. E aí então Deus vai lá, muda o coração da vizinha hebreia, do vizinho hebreu, perdão, muda o coração da vizinha egípcia, né, do vizinho egípcio. A hebreia, o hebreu vai lá no vizinho, toque, toque, toque. Oi, vizinha, tudo bem? Então, eu vim aqui pedir a você objetos de ouro, prata e vestidos. Ah, toma, toma tudo, leva. Leva até as calças aqui, leva tudo para você. E aí, assim, com maior tranquilidade, né, em clima de fraternidade, os vizinhos egípcios dariam todas as pratas e ouros e tal, e vestidos para as hebreias. Muitos desses objetos de ouro que o povo hebreu vai carregar vão ser, adivinhem, vão ser derretidos para a fundição do bezerro de ouro, que o próprio Arão vai fazer. Né? Isso a gente vai ver mais à frente. Versículo 22, cada mulher pedirá a vizinha, papapá, né? Que poreis em vossos filhos, ou seja, vestidos, objetos de prata e ouro, e vestidos que poreis em vossos filhos e em vossas filhas. Isso aqui não é botar em criança de 5 anos, não, quando fala que filho aqui não é criança necessariamente, descendentes, entendeu? Pode ser 20 anos, 30 anos, mas são descendentes. Filhos, por quê? Porque é uma pessoa que é filho de alguém, entendeu? Então eu tenho 39 anos. Minha mãe é viva, eu sou filho. Eu posso ter 39 anos, mas eu sou filho ainda.
Então filho aqui não leva na interpretação, assim, não interpreta achando que é criança de 15 anos, imberbe ainda, né? Nem menstruou ainda, e não é isso, tá? Também mas filho aqui é uma coisa ampla, né? Por exemplo, a expressão filho de Davi, não é filho de sangue, Davi pariu a criança, a mulher de Davi pariu a criança, batizou lá, foi no cartório, pai, Davi da Silva, mãe, Batseba da Silva. Não, filho de Davi é o quê? É porque descendeu da casa de Davi, descendeu, descendente da tribo, do clã, da fratria, do grupamento de Davi, entendeu? Então aqui, colocar os vestidos, os objetos de prata e ouro, nos hebreus, nos filhos dos hebreus, colocar praticamente na prática, bem dizer aqui, colocar em todo mundo, né? Ou em quase todo mundo. E é dessa maneira que cada um levando um pouco de ouro, um pouco de prata, um pouco de vestidos, é dessa maneira que o povo ia para o deserto, e com estes insumos eles viveriam, graças a esses insumos eles viveriam. Para se cuidar do frio, o frio do sol, os vestidos. Vestido aqui também não é vestido, é roupa como um todo. Claro que na época não tinha calça, camisa, era tudo uma manta grandona, um vestido mesmo, né? Isso todo mundo sabe. Mas também não fica achando que é só o vestido, é vestido, sandália, lenço, esse tipo de coisa. Tá bom, pessoal? Bom, aí chegamos ao final aqui do capítulo 3. Tem ainda aqui mais umas notas de rodapé para a gente encerrar. Do 15 ao 22, Deus respalda a missão de Moisés com seu nome, o Senhor. Aí ele dá aqui umas referências, Oséias 12, 6. Acho que eu já li Oséias 12, 6. Vou ler de novo aqui. Acho que eu já li Oséias 12, 6. Oséias 12, 6. O Senhor é o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. O Senhor é o seu nome remonta aqui ao capítulo 3 de Êxodo. Versículo 22. Despojos, linguagem militar, será uma vitória de Deus. Beleza. Então, assim, praticamente nenhuma nota de rodapé, né, que tem aqui a Bíblia CNBB. É uma boa tradução, comparando com as outras, tá ok? E é isso. Hoje passamos de 1 hora de vídeo, achei que fosse dar uma meia hora. Mas assim, é impressionante como a Bíblia se refaz, né? Eu não cesso de encontrar comentários e achar coisas novas. Por exemplo, eu já li 4 traduções desse capítulo. Vou ler a próxima na sequência. Eu tenho certeza que vai dar mais 1 hora de vídeo, porque vou vislumbrar, né, mais alguma coisa que eu não vislumbrei nos comentários, nas leituras anteriores. É uma coisa impressionante. Bom, você gostou desse vídeo? Deixa aí o seu like, comente, curte. Aí curta o canal, curta o vídeo, tá? E compartilhe com algum colega seu, especialmente aquele colega que já tem uma inclinação para discordar de como é ensinada a Bíblia, que já tem uma pulga atrás da orelha, que já viu, já percebeu, assim, de maneira ainda embrionária, que tem alguma coisa errada com o ensino bíblico nas igrejas. Só que ainda não tem, esse colega ainda não tem ainda a ferramenta, não tem ainda um canal no YouTube que dê condições para ele se libertar disso aí e realmente compreender a Bíblia Sagrada. Então aqui nós somos esse canal, nós temos essa proposta, não somos o único. Eu tenho aí uns 2 canais aí que eu vejo também, ou 3, que também
tem essa mesma ideia, né, de fazer uma interpretação, uma exegese bíblica descompromissada, independente realmente de qualquer sistema teológico, editora protestante, católica, de igreja, de nada. Só que a diferença do nosso canal para eles é que nós não somos ateus. Geralmente, quando você vai ver um vídeo de um canal, de um professor, um exegeta, que faz essa leitura mais independente, faz essa leitura descolada da leitura tacanha do sistema religioso, ou seja, ele não pertence ao sistema, geralmente esse camarada, ele também ele vai de 8 a 80, ele sai de um extremo e vai para outro, que também não é legal, que é o ateísmo. Aqui não, aqui a gente tem, a gente tenta equilibrar, a gente não é ateu, mas a gente também não é do sistema. Então a gente faz uma leitura realmente independente, mas sempre deixando claro que nós somos cristãos. Tá ok? Então fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.